Olá, minhas caras alunas e meus caros alunos da turma online 10, bem-vindos à nossa aula do dia 18 de março de 2021, a sexta aula do nosso curso. Nós estamos aqui já tratando dos sujeitos do contrato de trabalho. Iniciamos esse módulo na aula passada, estudamos o empregado CLT e estudamos na parte final da aula passada o teletrabalhador ou teleempregado, como alguns preferem tratar. E antes de passar à próxima figura que será estudada, nós vamos aqui falar mais uma coisinha do teletrabalhador que ficou faltando, não é? Então, no final da aula passada, eu expliquei para vocês o teletrabalhador, quais as características, as novidades legislativas, quais são os requisitos para contratação, para funcionamento desse sistema. Mas a gente fica se perguntando, por que, afinal de contas, o empregador teria interesse num sistema de teletrabalho? Qual a razão do empregador? Vamos esquecer pandemia, porque a pandemia, bem ou mal, cedo ou tarde, um dia ela vai passar. Nós não vamos continuar assim para o resto da vida, não é? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas ela vai passar. E a legislação foi feita muito antes de Covid-19, a legislação é de 2017. Então, qual é a verdadeira motivação do empregador em colocar o trabalhador num regime de teletrabalho, não é? Qual seria? Eu tive um problema aqui no computador, espero que não tenha aparecido na gravação, mas foi coisa de segundos também, se apareceu, eu acho que eu já resolvi. Bom, vamos prosseguir. Então, qual seria a intenção? Claro que existem algumas intenções muito nobres até, né? Nas cidades que têm grandes problemas de mobilidade urbana, como é a capital de São Paulo, não é? Em que um trabalhador gasta, às vezes, 2 horas para atravessar a cidade e chegar no seu trabalho, depois mais 2 horas para voltar. O teletrabalho confere a esse trabalhador mais qualidade de vida, não há dúvida disso, não é? O empregador também tem alguns ganhos interessantes, como não pagar o vale-transporte, como economizar na luz, etc. Mas o grande motivo mesmo do empregador para colocar o empregado no regime do teletrabalho está aqui no artigo 62 da CLT. Como a maioria dos senhores sabem, o artigo 62 da CLT é um dispositivo que exclui alguns direitos, importantes direitos dos trabalhadores, não é? A maioria das pessoas enxerga o artigo 62 como um artigo que tira o direito a horas extras, e isso é verdade, não é mentira. Mas não só horas extras, retira o direito àqueles trabalhadores de todos os dispositivos de proteção relativos à jornada de trabalho. Então, vejam, o artigo 62 no caput diz assim: não estão abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Neste capítulo aqui, não é? Que capítulo é este aqui? Não é? Eu estou aqui apanhando um pouco hoje do computador, gente, me desculpe. Que capítulo é esse aqui que ele está falando, não é? Ele está falando... Eita... Hoje tá difícil mesmo, hein? Ele está falando... Vai assim mesmo. Ele está falando do capítulo 2 da CLT. O capítulo 2 da CLT é o capítulo que trata da jornada de trabalho. Então, quando... Achei, é que estava tão escuro que eu não estava achando. Isso. Quando o artigo 62 no caput, ele trata da exclusão do regime deste capítulo, ele está excluindo aqueles trabalhadores de todo o capítulo. O capítulo 2 vai do artigo 5.7 até o artigo 7.5. É fácil de guardar,
Porque é do artigo 5.7 até o 7.5. Então, todos os dispositivos dos artigos 57 ao 75 da CLT estão excluídos para aqueles trabalhadores. Então nós estamos falando não só da limitação da jornada de trabalho, que está no artigo 58, 59, nós estamos falando, por exemplo, do intervalo interjornada, do artigo 66, nós estamos falando do intervalo intrajornada, do artigo 71, nós estamos falando do adicional noturno, do artigo 73, então aqueles trabalhadores estão excluídos desta jornada. E nós vamos tratar deste assunto com mais profundidade lá no no módulo da jornada de trabalho. Esse é o módulo que está previsto para que eu seja o professor de vocês. Nós teremos lá 4 aulas para discutir todas as questões relativas à limitação da jornada, sistema de compensação, adicional noturno, intervalos, DSRs, férias, etc. e tal. Dos DSRs, eles não estão excluídos porque o DSR hoje está garantido também na Constituição Federal e antes era garantido numa lei própria dos DSRs, uma lei da década de 40, posterior à CLT, mas ainda da década de 40, portanto, sempre se considerou que mesmo aqueles que estavam lá colocados, que é o trabalhador externo e o gerente, o cargo de confiança, dos DSRs não estavam excluídos, mas de todo o resto estavam. E o que fez então a reforma trabalhista? Ela manteve, aqui quando faz assim é porque é igual, né, idem, ela manteve a redação anterior, e aqui, ó, nihil não tinha, então ela acrescentou o inciso 3. No inciso 3, ela colocou os empregados no regime de teletrabalho. De uma maneira muito singela, como os senhores podem observar, os empregados no regime de teletrabalho. E aí, então, nós temos aqui um grande dilema a ser superado pela jurisprudência. E, como eu já tive a oportunidade de dizer em aulas anteriores, a jurisprudência depende de todos nós, depende dos senhores advogados, também dos juízes, membros do Ministério Público e etc. Não é? Se nós fizermos uma análise desse inciso 3 separadamente, isoladamente, nós vamos chegar a uma conclusão muito simples. Todos os empregados em regime de teletrabalho estão excluídos do regime de proteção da jornada. Mas se nós fizermos uma análise sistemática, quer dizer, o inciso 3 dentro desse microsistema, não é? Então nós veremos que não é bem assim. Por quê? Porque a legislação impõe algumas condições para que os outros trabalhadores sejam excluídos, não é? O primeiro, o trabalhador externo, que seja impossível lhe controlar a jornada. O segundo, que é o gerente, que ele tenha poderes de gestão. Então não basta apenas ter a condição de trabalhador externo ou a condição de gerente. É preciso algo mais. O trabalhador externo ter a condição de trabalhador externo, mais a impossibilidade de controle. O cargo de confiança é ocupar o cargo, não é? Mais ter poder de gestão, mais ter uma remuneração diferenciada em 40%. Nós vamos estudar tudo isso no momento oportuno. Então, me parece que quando a gente faz a leitura do inciso 3, que eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Os empregados em regime de teletrabalho, de novo, sozinho, me parece, nós vamos chegar a uma conclusão de que basta a condição, basta estar na condição de teletrabalhador para estar excluído da proteção. Mas se nós fizermos isso interpretados dentro do sistema, então nós veremos que a condição não basta, é preciso algo mais. Então, nós vamos lá usar o método sistemático, eu acabei de usar, nós já estudamos isso, e agora nós vamos usar o método teleológico, né, finalístico. Por que o legislador excluiu o teletrabalhador da proteção do limite da jornada de trabalho? Por quê?
Ora, a resposta parece relativamente simples. Se o empregado está fora das dependências do empregador, o empregado está trabalhando na casa dele, o empregador não pode invadir a casa do empregado, porque a casa do empregado é o asilo inviolável do ser humano no Brasil, conforme a Constituição Federal. Então, o empregador não tem como controlar a atividade do empregado. Então, me parece, na minha interpretação finalística, teleológica, né, junto com a sistemática, que não basta uma interpretação simplista. Todos que estão no regime de teletrabalho estão excluídos do direito de horas extras, intervalo, adicional noturno, etc. Me parece que não, me parece que isso seria uma interpretação demasiadamente simplista. Então é preciso a condição, estar no regime de teletrabalho, mais o quê? Mais a ausência de controle de horário. Isso me parece bastante claro, não é? Na medida em que o empregador exerce o controle de horário sobre o empregado, ainda que no regime de teletrabalho, então a exclusão não pode acontecer. Quer mais um exemplo de interpretação sistemática? Muito bem. A exigência do controle de horário está no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Ora, se o artigo 62 exclui o teletrabalhador de todo o capítulo, então está excluindo a incidência desse contrato de trabalho dos dispositivos do artigo 57, 57 até o 75, até o 75. O que significa dizer que está excluindo também o 74, não é? E o 74 é exatamente o dispositivo que trata do controle de horário. Ora, então, para estar excluído do regime do capítulo todo, o teletrabalhador tem que estar excluído também do 74. Dito de outra forma, o empregador não pode simultaneamente, não é, controlar o horário do teletrabalhador e pretender que ele seja excluído da proteção das horas extras, adicional noturno e etc. Bom, isso me parece bastante claro, não é? Então para que o artigo 62, inciso 3, para que esse dispositivo aqui tenha valor, é preciso, seja aplicável, é preciso não só a condição de teletrabalhador, mas também a ausência de controle. Aí a gente passa para um segundo momento da análise. A ausência de controle por impossibilidade ou por escolha do empregador? Esta é uma outra dúvida que a jurisprudência terá que responder. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, se vocês tiverem a curiosidade de jogar no Google, né, e perguntar lá, sistemas de controle do teletrabalho, vão aparecer inúmeras empresas que prometem que se você comprar o sistema delas, você consegue controlar o seu teletrabalhador just in time, ou seja, minuto a minuto, tudo o que ele está fazendo. Então ele está na casa dele, mas se ele parar para ir no banheiro, deu uma dor de barriga, o sistema vai acusar que aquele teletrabalhador parou de trabalhar. Essa é a promessa destes sistemas, basta você consultar na internet. Então, se nós chegarmos à conclusão de que a ausência de controle, ela acontece porque o controle é impossível, como acontece com o trabalhador externo, aí me parece que, de fato, ninguém estará excluído da proteção da jornada. Então, todo teletrabalhador está lá protegido. Por quê? Porque todo teletrabalhador é passível de controle. E aí, de novo, a interpretação finalística. Será que era isso que o legislador queria? Porque se era isso, ele escreveu um dispositivo inócuo, não é? Isso aqui, tudo passa a ser inócuo. Isso aqui passa a ser inócuo. Se a exclusão do capítulo estiver vinculada à impossibilidade de controle. Por quê? Porque o controle é sempre possível. E aí nós temos uma regra na hermenêutica, que todos os senhores conhecem, que é: a lei não contém palavras inúteis. Então o legislador não pode fazer uma lei cujo resultado seja igual a zero. Não é? Isso não está fora do sistema. Da
Daí porque eu tenho chegado à conclusão de que isto aqui é possível de ser aplicado. Isto aqui é possível de ser aplicado. Sim, é possível. Porque se não fosse possível, a lei seria inócua. Isso não vai ser aplicado sempre a todos os trabalhadores. Isso vai ser aplicável ao teletrabalhador que não tiver controle. Ainda que possível. Porque possível sempre é. Então, possível sempre é. Controlar o teletrabalhador é sempre possível, não é? Ainda que possível, se o empregador não controla, então eu vou aplicar o artigo 62, inciso 3. O empregador diz, olha, eu poderia te controlar, mas eu não vou. Você é livre para trabalhar no horário que você quiser. Então, é justo que o empregador não tenha que pagar horas extras e adicional noturno, não é? Porque imagine você aqui, nós estamos aqui conversando no horário da aula, ou você está assistindo no horário que você quiser, porque a pós-online tem essa vantagem, você não precisa assistir just in time, né, no horário da aula, mas vamos supor que você esteja assistindo no horário da aula. Então nós estamos conversando aqui à noite, mas você não sabe que horário que eu fiz essa gravação, né? Nem você, nem o Legale. Eu posso ter feito essa gravação às 3 da manhã, não é? Eu posso ter feito às 3 da tarde. Como o Legale não sabe e não controla qual o momento que eu vou fazer a gravação, não é justo exigir que o Legale pague adicional noturno, porque eu resolvi fazer essa gravação às 3 da manhã. Mentira, não são 3 da manhã agora, mas vamos só imaginar aqui, fazer um exercício de imaginação. Eu estava sem sono hoje, perdi o sono por algum motivo e, como eu não consigo dormir, eu falei, vou gravar uma aula. E vim às 3 da manhã gravar a aula. E aí, não posso depois demandar que o Legale seja obrigado a pagar adicional noturno, porque eu escolhi, no exercício da minha liberdade, gravar a aula às 3 da manhã. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Então, vejam bem, isso aqui não está definido, a jurisprudência é que vai definir o alcance deste inciso 3, né? Qual o alcance, né? Uma interpretação simplista, gramatical, e quando eu falo simplista, veja, eu não quero criticar, eu não quero reduzir ninguém. Muitos juízes, muitos advogados vão ter essa interpretação. Olha, a lei não excluiu. Onde a lei não exclui, não cabe a mim excluir, não é? Então, muitos advogados e muitos juízes vão interpretar assim, vão interpretar que todos os teletrabalhadores estão excluídos do regime. Ponto, não é? Muito bem. Mas me parece que nós temos lá uma regra de hermenêutica que diz que as regras de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Então a gente tem que sempre entender numa regra de exceção que o legislador disse mais do que queria dizer e reduzir o alcance disso. Ora, vou repetir, olhando no microsistema, os outros dois excluídos, o trabalhador externo e o cargo de confiança, para a exclusão, não depende só a condição de ser trabalhador externo ou de ter um cargo de confiança. É preciso algo mais. No caso do trabalhador externo, ser trabalhador externo mais impossibilidade de controle. No caso do cargo de confiança, ocupar o cargo de confiança mais gestão, mais diferenciação salarial. Então, me parece que o inciso 3, numa interpretação mais harmônica com o sistema, nós não poderíamos colocar o teletrabalhador, ainda que sujeito a controle de horário, sem direito a horas extras. Porque aí nós teríamos uma situação em que o empregador efetivamente poderia exigir e controlar que o empregado trabalhasse, por exemplo, 12 horas por dia e não pagasse horas extras. Então é preciso ter uma ideia de harmonia do sistema, né? Daí porque me parece que o inciso 3 deve ser interpretado assim: os trabalhadores em regime de teletrabalho, né, os empregados em regime de teletrabalho, que não estejam sujeitos a controle de horário.
né? Isso não está na lei, mas me parece que é a lógica do próprio sistema. Era isso que eu precisava falar para terminar aqui a figura do teletrabalho. E agora nós vamos para uma outra novidade, também da reforma trabalhista, que é o trabalhador intermitente, não é? O trabalhador intermitente. Gente, antes de começar, eu vou explicar tudo do trabalhador intermitente, mas vocês vão observar que já temos mais de 3 anos da reforma e nós não temos muito contrato de trabalhador intermitente. Quando isso surgiu aqui no Brasil, muita gente, desembargadores, conhecidos meus, inclusive, chegaram a dizer assim, acabou o direito do trabalho, agora todo mundo vai ser intermitente e acabou, não tem mais direito trabalhista, nós estamos caminhando para o fim, né? Nós estamos caminhando para uma sociedade de bárbaros, né? Uma selvageria. E eu, depois de analisar um pouquinho, já nas minhas palestras em 2017, eu dizia, e vou repetir, quando o empresário é assessorado por um bom advogado e o advogado diz para ele tudo o que ele precisa para ter um contrato de trabalho intermitente válido, que não será derrubado, que não será ilegal, o empresário desiste de contratar trabalhador intermitente. A lei brasileira ela trouxe uma série de empecilhos para que este contrato, na prática, seja viável. Então, o contrato existe, mas isso vai ficar aí para escanteio, não é? No vulgar, no popular, né? O aluno fala assim, essa lei não pegou. Isso aí não vai pegar. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que o trabalho intermitente, ele não é uma exclusividade do direito brasileiro. Ela existe em outros lugares do mundo, não é? O trabalhador trabalha apenas aquilo que o tomador de serviços dele precisa, não é? Então, se hoje um restaurante precisa de um garçom para hoje à noite, não é? Ele faz a convocação do garçom e o garçom, então, vai lá e trabalha hoje. Não precisa amanhã, não faz amanhã. Então, isso existe em vários países do mundo, né? No Reino Unido, na Itália, na Austrália, em vários outros lugares. Eu não tenho a pretensão de dizer que conheço a legislação de muitos países, porque não conheço. Mas, enfim, eu fui pesquisar essa questão do trabalho intermitente e ele existe em outros lugares. A diferença é que nós veremos aqui, a lei brasileira, ela é muito abrangente. Então, a legislação do trabalho intermitente pode ser aplicável em qualquer área e para qualquer pessoa. Nos outros países, o trabalho intermitente, ele é utilizado para situações específicas, às vezes para determinadas áreas, por exemplo, a área de restauração. Pouca gente, quando fala restauração, muita gente pensa em obra, né? Vamos restaurar uma fachada de um prédio. Não, restauração é a parte de bares, restaurantes e afins, né? Hotelaria. Então, nessa parte de restauração, muitos países, principalmente da Europa, usam o contrato intermitente, né? O contrato do trabalhador apenas naquele tempo que o empregador precisa. Em outros lugares, em outros países, a delimitação é por pessoa, para jovens ou para pessoas de mais idade que têm dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Uma legislação como a brasileira, totalmente aberta, que qualquer pessoa pode ser contratada para qualquer atividade, a lei fala exceto aeronauta, nós vamos discutir isso, para qualquer atividade, então aí, de fato, ela parece ser um pouco exagerada. Mas como a legislação brasileira, diferente de outros países, coloca uma série de obstáculos, o empresário bem orientado, bem intencionado, porque às vezes até aquele que é bem orientado, mas é mal intencionado, aí ele descumpre a lei. O empregador bem orientado, o empresário bem orientado e bem intencionado, ele não vai contratar no regime do teletrabalho, porque existem muitos óbices. Então, vamos lá. O artigo 443 da CLT, ele foi alterado, olha, veja, ele terminava aqui em prazo indeterminado, estão vendo?
ele copiou, a reforma trabalhista copiou até aqui, prazo indeterminado. Só que aqui onde tem um ponto, eles puseram uma vírgula e acrescentaram, ou para prestação de trabalho intermitente, que é a ideia de acrescentar uma nova modalidade de contrato de trabalho na legislação brasileira. E onde não tinha, ó, nihil é não tinha nada, não é? Foi acrescentado o parágrafo 3º. Considera-se como intermitente um contrato de prestação de serviço no qual, um contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, porque ele é empregado, não é contínua. Está aqui o dado relevante, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias, meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, não é? Até aqui, tudo bem. E aí eu pus aqui em verde, ó, exceto para aeronautas regido por legislação própria. Isso aqui, nós vamos ter que discutir um pouquinho essa questão aqui. Vou mudar aqui a cor, né, para a gente poder discutir depois. Então, muito bem. Qual é o dado relevante? O dado relevante no trabalho intermitente é que o trabalho não é contínuo. Ou seja, existe alternância entre períodos de atividade e de inatividade. Isso é da essência do trabalho intermitente, né? A essência do trabalho intermitente é a alternância do período de atividade e inatividade, independentemente da atividade do empregado ou do empregador, o que significa que pode ser na atividade fim. Isso está bastante clara, não é? Claro, pode ser na atividade fim. Então, o restaurante pode ter um trabalhador intermitente, garçom, ou, uma construtora pode ter um trabalhador intermitente que faça o assentamento de azulejos. Tudo certo, tá tudo bem. Então, tirando aquela crítica que eu já fiz anteriormente, no sentido de que a legislação brasileira é muito aberta, porque ela não limita nem a condição do trabalhador, muito jovem, ou mais idoso, ou às vezes uma mãe de família que tem que cuidar dos filhos e de vez em quando pode dar umas escapulidas para trabalhar. Né? Vários países então fazem o trabalho intermitente com outros nomes, mas faz o trabalho intermitente para determinados grupos de pessoas, outros países para determinadas atividades, né? Normalmente atividades sazonais, atividades ligadas ao turismo ou à restauração, hotelaria, etc. Bom, muito bem. No Brasil não, liberou geral, exceto aeronautas. E aí, nós vamos então discutir aqui, ter uma discussão em nível constitucional, não é? Por quê? Porque nós aprendemos lá no direito constitucional o princípio da isonomia, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E quando a lei viola o princípio da isonomia, se ela fizer isso, ela vai praticar um ato de discriminação. Discriminação, por definição, é a distinção infundada de uma determinada situação. Infundada. Porque se ela for fundada, se tiver fundamento naquilo que eu distingo, então, obviamente, não será discriminação, não é? Muito bem. Eu acredito que no nosso curso tem lá na frente uma aula sobre ações afirmativas, em que eu vou desenvolver melhor o conceito de discriminação. Bom, então o que o legislador precisa para distinguir alguém? Como ele está fazendo aqui? Distinguir os aeronautas. Pode para tudo, menos para os aeronautas. Então ele fez uma distinção. Os aeronautas não podem ser trabalhadores intermitentes. Tá. Qual o fundamento que ele dá para isso? O fundamento que ele dá para isso é que são regidos por legislação própria. Regidos por legislação própria. Está escrito aqui, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Bom, pergunta. Os aeronautas são os únicos trabalhadores regidos por legislação própria? Resposta. Evidentemente que não.
nós temos advogados, médicos, engenheiros, nós temos uma série de trabalhadores regidos por legislação própria. E aí, como ficam esses trabalhadores? Eu respondo no próximo bloco. Até já!